Oi pessoal, estamos aqui no nosso encontro semanal. Hoje temos o convidado aqui, o Dr. Thiago Amorim. O Dr. Thiago, ele é médico anestesista lá na instituição que eu e o Fabrício trabalhamos, onde a gente opera. E hoje vamos falar um pouquinho sobre anestesia em cirurgia plástica. Vou deixar com ele então a palavra para ele se apresentar. Então pessoal, é um prazer estar aqui. A gente vai falar algumas coisas hoje sobre anestesia para cirurgia plástica. É muito comum aí, as pacientes têm várias dúvidas com relação à anestesia, que é uma parte inerente da cirurgia, né? Eu brinco que ninguém vai no hospital para tomar uma anestesia, você vai para operar. Anestesia não tem jeito, né? Você vai ter que receber anestesia e existem muitas dúvidas com relação à anestesia. Muitas vezes os cirurgiões eles estão ali no Instagram, estão mais próximos, né? Você tem a consulta com o cirurgião e não necessariamente você tem a consulta com o anestesista. Então algumas dúvidas que se tem ficam no ar aí e tem muita coisa que você vê no Google, uma amiga que fala ou alguma coisa que não é muito técnica, vamos dizer assim. Então hoje a gente vai quebrar aí alguns estigmas e entender como é a anestesia para cirurgia plástica. É isso aí, Thiago. Bem como você falou, né? A gente está em um primeiro contato mais direto com o paciente, então acaba que muitas dessas dúvidas, receios, os medos, as curiosidades, o paciente pergunta para a gente primeiro. Muitas coisas a gente consegue já resolver e responder na consulta, mas muita coisa ainda resta lá para a hora do bloco cirúrgico, para a hora do vamos ver, né? Que é a hora que o paciente está mais ansioso, então ele fica um pouco preocupado, às vezes não presta atenção no que é falado direitinho. E então, uma das coisas que me chama a atenção é no consultório, uma das dúvidas que eu acho que é uma das campeãs é se a anestesia faz cair o cabelo. Isso é verdade? Então, essa pergunta aí, cara, é assim, muito comum. Tem aquela questão da anestesia, né? A anestesia está sempre vinculada à cirurgia. Então, diretamente, a anestesia não faz cair o cabelo pela anestesia em si, mas todo o evento que envolve a cirurgia e a anestesia. E a gente chama de eflúvio telógeno. Então, nesse momento, o organismo acabou de sofrer, vamos dizer assim, ele não entende que foi uma cirurgia ou que foi um acidente ou que explodiu uma bomba do lado dele. Para ele, foi um evento importante. Nesse contexto, o organismo começa a reagir para recuperar da cirurgia. E aí, nesse momento, ele privilegia a recuperação de alguns tecidos e ele entende que o cabelo não é um tecido tão nobre assim. Então, ele deixa o cabelo secundariamente. Então, há uma possibilidade de cair o cabelo. Não necessariamente vai cair. Não quer dizer que você fez uma cirurgia qualquer e vai cair o cabelo. Mas o eflúvio telógeno, que é essa queda frente a uma situação de estresse, que pode ser eventualmente até um estresse psicológico, não necessariamente é um estresse físico apenas, pode fazer com que caia. Como toda cirurgia está associada à anestesia, muitas vezes fica esse estigma que é por causa da anestesia. A anestesia tem sim um papel também, juntamente com a cirurgia. Então é todo esse contexto. Então não é culpa da anestesia em si. Sim, e muito importante falar, né, pessoal, para vocês todos saberem, igual o Thiago explicou aí, esse eflúvio telógeno, né, que é o nome médico que a gente dá para isso, é temporário. Então vai passar e depois o cabelo volta a nascer de novo. Sim, não é isso? É só naquele momento que o organismo está recuperando. Seu cabelo caiu, vai crescer de novo. E lembrando, não quer dizer que vai cair. Sim. Pode cair, se cair é normal, vai crescer novamente. E é uma questão que faz parte do período de recuperação mesmo da cirurgia. Perfeitamente. E o que você tem para falar? E quando o paciente chega para você e pergunta: doutor Thiago, eu estou com medo, é muito perigoso, a anestesia é muito perigoso? Isso é muito comum. Muita paciente chega, deita na cama e fala assim: não estou com medo da cirurgia, estou com medo da anestesia. Como se tivesse como separar as duas. E essa questão do risco da anestesia. Tem muito esse estigma mesmo de que a anestesia é arriscada e aí às vezes fala assim: fulano não sobreviveu à anestesia. E na verdade tinha uma cirurgia toda envolvida, não foi a anestesia em si, é todo o contexto. Então hoje a gente tem uma evolução muito grande da anestesia desde a década de 80. Realmente, no início de 1900, até 1950, 1960, você tinha muitas complicações anestésicas que levavam a óbito. Isso, vamos dizer, já tem muitos anos, né? Década de 40, 50. E houve uma evolução muito grande, principalmente a partir da década de 80, na anestesia. E a anestesia, ela trouxe vários protocolos de aviação, tanto para os equipamentos, para os sistemas anestésicos que estão ali no hospital, de gases, de equipamentos, de aparelho de anestesia e protocolos também que a gente tem técnicos. Então, isso fez com que a segurança aumentasse muito, principalmente a partir do final da década de 70, década de 80. E hoje a gente tem um risco muito pequeno associado à anestesia.
Então, matematicamente hoje, o risco de uma anestesia com uma complicação grave, que deixa sequelas ou morte, é de 4 para cada 1 milhão de cirurgias. Isso é uma porcentagem muito parecida com você entrar em um avião comercial e o avião cair. Então a gente nunca fala 100% de certeza que não vai acontecer nada. A gente nunca pode falar, mas matematicamente é um risco muito baixo. Então até brinco quando as pacientes vêm aqui fazer o pré-anestésico no Life Center, que é mais perigoso atravessar contorno do que fazer a cirurgia, matematicamente. E a gente tem toda uma estrutura dentro do hospital que o Fabrício e o Gabriel trabalham, uma estrutura excepcional. Então, uma estrutura hospitalar que a gente tem dentro da sala de cirurgia. A sala de cirurgia é semelhante a um CTI. Então, você tem toda uma estrutura para reduzir esse risco. Então, o risco ele é muito pequeno e está associado também a paciente, ao tipo de cirurgia. Como são pacientes, as pacientes de cirurgia plástica são pacientes que estão num ambiente controlado e também estão no máximo da sua capacidade física, né? Porque é uma cirurgia eletiva, uma cirurgia agendada, a gente tem mais segurança também. E não é uma cirurgia de urgência. Então, nesse contexto, é muito seguro. Então, as pacientes podem ficar tranquilas que elas vão ficar bem. O risco de uma complicação é muito baixo. É o que acontece também no consultório quando a paciente pergunta para a gente se a cirurgia tem risco. Então, da mesma forma, gente, então o risco tanto da cirurgia, se feito de forma consciente, por um profissional capacitado, bem treinado, num local seguro, quanto da anestesia, o risco de ter intercorrência ou qualquer complicação em qualquer uma dessas duas coisas é muito baixo. O que acontece é que, eventualmente, né, existe de fato a complicação, existe algum evento adverso um pouco mais grave e por ser justamente raro e por chamar a atenção, acaba que isso ganha muito destaque na mídia, assim como a queda do avião. Então, o pessoal se preocupa bastante, traz essa dúvida com frequência para a gente. Isso. E tem uma outra coisa que o pessoal pontua com muita frequência, que fica desse estigma antigo, de aparelhos antigos, de protocolos antigos, que é aquela coisa, tem como eu sentir a cirurgia, sentir que está operando, não conseguir falar? Que a gente chama de despertar intraoperatório. Isso é extremamente raro. É mais comum em cirurgia cardíaca, porque é uma situação totalmente atípica, que a gente tem um aparelho que funciona como coração e aquilo pode diluir os medicamentos e o paciente eventualmente ter um despertar intraoperatório. Mesmo nesse contexto é raro. Então a chance disso acontecer, ela, principalmente se for realizada anestesia peridural com sedação, ela é nula. Na anestesia geral, ela é extremamente rara. Então, virtualmente, eu diria que não. É muito raro de acontecer numa anestesia geral e quando acontece está associado mais frequência cirurgias cardíacas, que não é o caso da cirurgia plástica. Sim. E mesmo assim, às vezes, durante, igual o Dr. Tiago aqui explicou, faz a peridural com a sedação, né, que é aquela anestesia na coluna, e o paciente dorme durante toda a cirurgia. Eventualmente, ele pode acordar um pouquinho, mas em momento nenhum ele vai sentir dor. Não é Justamente, isso? Então, a paciente, às vezes, quando a gente faz a peridural bloqueia toda a inervação da região que está operando. Então, o paciente não sente nada. Daria até para a gente fazer a cirurgia com ela acordada, conversando, fiado com ela lá. Não, é isso que acontece. A gente faz uma sedação e mantém ela sedada. Eventualmente, a paciente, como a gente mantém a sedação e a sedação varia de acordo com a característica da paciente, quando ela começa a acordar, a gente percebe isso, aprofunda a sedação. Tem paciente até que acorda, fala com a gente, tá tudo bem, volta a dormir de novo. Falar que assim, praticamente 100% nem recorda que eventualmente acordou durante a cirurgia, mas acordar sentindo dor, sob hipótese alguma, isso não. Isso é verdade, viu, gente? Porque a gente opera todo dia e nunca vi isso acontecer. Então podem ficar tranquilos. Uma coisa agora que nós vamos entrar mais já um pouquinho dentro do tema da anestesia. Eu queria que você falasse, igual a gente comentou aí sobre peridural, anestesia geral, que você explicasse isso um pouco mais para os pacientes entenderem. Eu vou, para iniciar, só falar um pouquinho. Então, a primeira anestesia que é possível de fazer é a anestesia local. Essa anestesia normalmente não tem a participação do anestesista, porque ela é feita pelo próprio cirurgião, faz o bloqueio ali da região onde a gente vai operar, aquela região não sente dor e a gente consegue fazer pequenos procedimentos com essa anestesia, como a cirurgia de pálpebra, né, que é a blefaroplastia, a cirurgia de orelha num paciente adulto e uma correção de cicatriz e outras coisas pequenas. Quando o paciente tem uma tolerância baixa à dor, a anestesia local pode ser associada com a sedação,
mas aí já entra a participação do nosso amigo anestesista que ele vai explicar para vocês. Isso, então a gente vai começar ali do que a gente imagina que seja o mais simples para o mais complexo, de certa forma, que seria a anestesia local com sedação. Nesse contexto, o anestesista faz um sedativo, depois que a paciente dorme, o cirurgião infiltra o anestésico local na região que ele vai operar. Então a paciente não recorda da infiltração, não sente a dor da infiltração. Virtualmente, depois que infiltra, a paciente não tem mais dor. Então a gente passando ali para as anestesias regionais, a gente pode fazer a anestesia que a gente chama de neuroeixo, que é aquela anestesia na coluna, tá bom? Aí a gente tem a variação da anestesia peridural e da raquianestesia, que é a mesma da cesariana, os pacientes vão conhecer com mais frequência. Então, a raquianestesia a gente faz muito pouco para cirurgia plástica, tá? Ela já é feita, a raquia, a gente já faz com o paciente sedado, então a paciente entra na sala, a gente punciona a veia, faz o sedativo. Ela é posicionada, faz a raquianestesia geralmente ela permite uma anestesia da região do meio da barriga para baixo. Então quando é que a gente eventualmente usa ali na cirurgia plástica? Às vezes uma prótese de glúteo, por exemplo, uma prótese de panturrilha, é uma alternativa interessante. Cirurgias muito altas, de mama, até lipo, dificilmente a gente vai conseguir fazer, mas eu já vi alguns relatos de colegas que fizeram. Passando para a próxima, a gente seria a anestesia peridural com sedação. A peridural ela é muito parecida com a raquia, mas numa região anatômica um pouco diferente. Ela permite uma anestesia de todo o tronco, desde a região superior do tórax até os membros inferiores. Isso permite com que a gente faça anestesia para a maior parte dos procedimentos de cirurgia plástica de corpo, né? Até braço a gente consegue bloquear com a peridural mais alta. Então, desde a lipo de braço, cirurgia de mama, cirurgia de abdômen e lipo, a gente consegue fazer com a anestesia peridural, sempre associada à sedação. Na anestesia peridural, a paciente não é entubada. Por quê? A paciente não tem dor, a gente bloqueia toda a inervação e o sedativo já basta para manter ela dormindo. Ela fica respirando espontaneamente, como eu falei. Se a gente não fizer o sedativo, ela consegue ficar acordada durante a cirurgia, mas isso não acontece. Lembrando que a gente não deixa a paciente acordada. Então, seguindo da anestesia peridural, a gente tem ali a anestesia geral. A anestesia geral a gente pode usar para qualquer procedimento cirúrgico, tá? Ela faz com que a gente reduza o nível de consciência da paciente a um nível que ela não percebe nada. Faz um medicamento que relaxa toda a musculatura e a gente tem que entubar. O aparelho de anestesia fica mantendo ali a paciente anestesiada durante todo o procedimento. Como eu falei, o paciente não acorda durante a cirurgia, a gente mantém a anestesia o tempo todo. A gente associa ali medicamentos analgésicos muito potentes para a paciente não sentir dor durante a cirurgia e analgésicos no final para não sentir dor depois que acorda. Então a gente consegue fazer anestesia em qualquer região do corpo e é a anestesia mais realizada em termos de quantidade de anestesias para cirurgias no geral. No serviço que a gente trabalha, a anestesia peridural ela é feita com maior frequência para cirurgias no corpo. E aí a gente pensando nas cirurgias da face. Cirurgias de face, de maneira geral, a gente faz com anestesia geral. Em alguns casos selecionados, a gente pode fazer anestesia local com sedação. Isso vai depender do cirurgião, da preferência dele, do ato que ele tem de fazer, porque tem que fazer uma infiltração de anestésico local, da equipe que está fazendo, o anestesista, da paciente e da cirurgia. Então, eventualmente, rinoplastia pode ser feita com local com sedação, sim, mas também com anestesia geral. Isso vai depender de vários fatores. Mas dentre as anestesias, essas que eu falei, anestesia local com sedação, raquianestesia com sedação, anestesia peridural com sedação e anestesia geral são as anestesias que a gente usa com maior frequência para a cirurgia plástica. Isso aí. Acaba que a decisão, pessoal, ela é uma decisão em conjunto, né, do médico cirurgião e do médico anestesista. Igual ele comentou aí a questão da face, né, acaba que nas cirurgias da face, na nossa rotina aí, minha do Fabrício, tanto o lifting quanto a cirurgia do nariz, a maioria, botar 100%, que a gente nunca fez sem, é anestesia geral. Porque a gente considera algo mais seguro e com menor risco de problema durante a cirurgia. E de fato, as cirurgias de face, eu
preferência pessoal, acho que a anestesia geral é mais interessante. Alguns casos pontuais, alguns cirurgiões, em algumas situações, a anestesia local com sedação é excelente. Mas as duas técnicas a gente sempre vai selecionar pensando no que é melhor para o paciente. Então, assim, vai ser uma decisão em conjunto, cirurgião, anestesista, a gente comunica ao paciente e tem sempre uma justificativa por que escolher aquela. Mas, de fato, a maior parte das rinoplastias e cirurgias de face, a gente usa anestesia geral. E já pegando um gancho aqui com a cirurgia da manhã, a paciente, na hora que eu estava fazendo a marcação, foi uma mamoplastia com abdominoplastia, né? Aquela cirurgia combinada, cirurgia tripla que a gente fala. Ela falou que estava sentindo um pouquinho de dor de cabeça, estava ansiosa, já tinha ido no banheiro umas 3 vezes, aí tinha perguntado, eu queria que aferisse a minha pressão. Eu falei, não, pode ficar tranquila, porque isso aí, na hora que chegar lá com o seu anestesista, já vai ter um monte de monitorização, nós vamos saber como é que tá tudo aí. Fala um pouquinho aí do que você consegue ver lá no aparelhinho da anestesia, que você garante que tá tudo bem e o paciente está seguro. Ah, legal. Gente, na sala de cirurgia, a gente fica monitorizando a paciente durante todo o procedimento, tá? Então, o que a gente avalia o tempo inteiro na maioria das cirurgias plásticas? Pressão arterial, oximetria, que é a quantidade de oxigênio no sangue, a frequência cardíaca e o eletrocardiograma. Isso então fica durante toda a cirurgia sendo avaliado. Para as pacientes que estão sob anestesia geral, a gente avalia os gases que ele expira, né? Os gases que a gente avalia a quantidade de anestésico que tem em todo o sistema ali. Então, uma monitorização contínua. As pacientes que acabam precisando usar uma sonda, seja porque a cirurgia é muito longa ou porque é uma cirurgia que a gente vai fazer uma lipo grande, a gente consegue avaliar também o que a gente chama de débito urinário, a quantidade de xixi que você está fazendo. E a gente consegue ter um controle do que está entrando e do que está saindo do organismo para ter uma monitorização mais adequada e planejar bem como vai ser o decorrer da cirurgia. Isso. E além ainda desses aparelhos do nosso amigo aqui anestesista, a gente ainda usa em todas as cirurgias, né? Tanto eu quanto o Dr. Fabrício, a gente usa a meia elástica, né, de média compressão, a bota pneumática, que é a botinha que fica insuflando na perna da paciente, estimula a circulação, né? E reduz o risco de trombose e, consequentemente, também tromboembolismo. Então, tem esses dois aparelhos extras aí que estão presentes em todas as cirurgias. E mais uma coisinha em relação à sonda que o Thiago falou. A sonda ela é muito importante, né, para todo mundo que está envolvido na cirurgia. O anestesista, o cirurgião, a quantidade de xixi que está saindo, ele mostra para a gente diretamente como que está a hidratação desse paciente. E acaba que muitas vezes o paciente pergunta se vai com essa sonda para o quarto. Algumas vezes vai para o quarto, principalmente quando o paciente vai dormir, porque às vezes isso pode ser importante para a avaliação noturna do médico plantonista, mas também existe a possibilidade da sonda ser retirada ao término da cirurgia e o paciente nem lembrar que isso foi usado, tá bom? E o pessoal costuma perguntar também se tem risco de infecção de urina, esse tipo de coisa. Essa sondagem que a gente faz na cirurgia é uma sondagem estéril, de curta duração, ela fica só algumas horas, então não tem nenhum relacionamento aí com aumento do risco de infecção de urina. E mais um tópico aqui, acho que esse também é importante, terminou a cirurgia, aí o paciente ele fez os curativos, colocou a cinta, aí às vezes o acompanhante pergunta, o paciente já está vindo para o quarto? Então, ainda não, pessoal. Terminou a cirurgia, o paciente ainda fica sob o cuidado do anestesista até ele despertar, né? Ou seja, acordar, fica na sala de recuperação anestésica, sendo acompanhado pelo anestesista, pelo enfermeiro e depois chega no quarto. Aí lá na sala de recuperação, o critério de alta para o quarto, né? A hora que o acompanhante vai finalmente ver o paciente, que os dois estão bastante ansiosos para ver como é que ficou a cirurgia. Quem define os critérios de alta aí é o anestesista. Como é que é, Thiago? Isso mesmo. Gente, acabou a cirurgia, a pergunta que eu mais escuto das pacientes assim que elas acordam da cirurgia é: que hora que vai começar? Porque você não vê nada, você dorme o tempo inteiro. Então, assim, o paciente acordou,
ela vai para a sala de recuperação. Por quê? Nesse momento fica um anestesista avaliando a paciente, esperando ela estar 100% acordada, se foi feito a raquianestesia ou anestesia peridural, se ela já está movimentando as pernas e se ela está ali respirando bem, sem necessidade de oxigênio, com a pressão arterial estável. Então esses são os critérios que a gente avalia para liberar a paciente para o quarto. E aí a gente tem alguns eventos que eventualmente podem acontecer ali no pós-operatório, não necessariamente vai acontecer, mas às vezes a paciente pode ter um pouco de tremor. Esse tremor vai acontecer porque às vezes a sala está muito fria e o anestésico, eles mudam o gatilho que o corpo começa a tremer. Então ele passa a tremer numa temperatura mais alta do que ele tremeria naturalmente. Então esse tremor que pode acontecer às vezes no pós-operatório é comum, é benigno, e a gente coloca ali o cobertor, deixa a paciente quentinha e ele passa em pouco tempo. Outra coisa que pode acontecer também é ter um pouco de náusea e vômito, e isso pode acontecer com uma frequência um pouco maior nas pacientes do sexo feminino que são submetidas à anestesia geral. Não quer dizer que vai acontecer com todo mundo, tá? Mas não é um evento incomum de acontecer nesse contexto e é bem controlado, a gente faz medicamento para isso e só é liberado para o quarto se não tiver com náusea, vômito nem dor, tá bom? E eventualmente o que a gente pode acontecer ali na raquianestesia ou na anestesia peridural seria uma dor de cabeça no pós-operatório. A gente chama de cefaleia pós-punção dural, tá? Isso é ou cefaleia pós-raque. É uma pequena complicação que pode acontecer, não é grave, não é nenhum problema neurológico, tá? Essa dor de cabeça pode vir 2 a 4 dias depois da cirurgia. Não é comum, ela é rara, mas se acontecer, é uma dor de cabeça que é pior quando você está em pé. Isso você vai comunicar com o cirurgião, ele vai comunicar com o anestesista e a gente vai ver como lidar com ela. Não é nada de grave, mas é uma coisa que pode acontecer. Então, voltando aqui, a paciente teve alta da sala de recuperação, o anestesista libera e ela vai para o quarto. Aí ela vai para a equipe do hospital que ela está operando. Então, volta aos cuidados do cirurgião e da equipe que a gente está lá. Então, ela vai para o quarto e já vai encontrar o acompanhante que está lá fora ansioso. Ô Thiago, por que o paciente, assim que ele acorda, ele já não pode comer? Porque é uma das perguntas que eu mais escuto: doutor, que horas que eu posso comer? É verdade. O paciente já acorda com fome. Isso é um bom sinal, né? Fome é sinal que você está bem. Primeiro que a gente acabou a cirurgia, então ainda tem um resquício da sedação. Então a paciente também, a gente espera para ver se ela não vai ter nenhuma náusea, não vai sentir nenhum mal-estar. E depois libera para o quarto. Uma outra coisa importante, ela já precisa estar movimentando as pernas. Por quê? Isso quer dizer que ela já voltou à motilidade dos músculos, incluindo a motilidade intestinal. Tá? Se ela tiver com o bloqueio dos membros inferiores, provavelmente o intestino também está paradinho ali. Então isso não é legal, pode estimular alguma náusea. Então a paciente assim chega no quarto, se estiver acordada, se sentindo bem, já pode alimentar, mas na sala de recuperação não. Então é isso. Eu acho que deu pra gente esclarecer bastante dúvida aqui. Acho que as coisas principais que abordam no consultório foram abordadas, mas eu convido todo mundo aí, quem tiver ficado com dúvida, quem tiver qualquer sugestão sobre anestesia, pode mandar pra gente direct, pode enviar a perguntinha que a gente responde. E aqui queria agradecer demais a presença aí do Thiago. O Thiago é um excelente anestesista, acompanha a gente lá bastante na clínica. A paciente que cai na mão dele pode ser considerada uma mulher de sorte. E é muito tranquilo de lidar, pessoa muito calma, anestesia sempre muito bem realizada. E hoje abordou aqui com a gente vários assuntos que foram muito bem tratados. Eu acho que o pessoal vai gostar aí. E mais uma vez, para finalizar, gostaria de pedir também para quem não nos acompanha ainda, seguir o nosso canal, as nossas redes sociais. Vou pedir para o pessoal aí colocar também a rede social do Dr. Thiago, para vocês poderem acompanhar o trabalho dele. Gente, muito obrigado, agradeço o convite do Gabriel e do Fabrício. E se vocês forem operar com um dos dois, a gente pode ser que nos encontremos lá no hospital que eles trabalham. E foi muito legal estar aqui. Qualquer dúvida, manda para eles lá que a gente pode responder, tá certo? Eu estou aí à disposição. Um abraço, muito obrigado. Isso aí, pessoal. Até semana que vem.